Medvlog no ar. Bom, gente, sexta-feira é o grande dia já para apresentação do meu TCC. Tem algumas diferenças no meu TCC, por exemplo, a gente não chama defesa de TCC, não tem leitura de ata, a gente chama de apresentação mesmo, mas em essência é a mesma coisa que no TCC normal. Também tem a diferença de que na minha faculdade o TCC ele é feito um ano antes da formatura, né, da colação de grau. Então, tem algumas faculdades que é feito para entrar no internato, tem algumas faculdades que nem tem TCC, faculdades de medicina, no caso, todos esses exemplos que eu tô dando para vocês. Mas, enfim, já acordei hoje, segunda-feira, estudando bastante a minha apresentação. O TCC é muito importante para mim, como vocês vêm acompanhando. Agora à tarde eu teria estágio, mas foi cancelado, então eu vou aproveitar também para estudar bastante. Gente, 6h40, eu tô esperando o Uber pra ir lá pro Unip, porque era pra eu apresentar sexta-feira meu TCC, mas talvez não tenha dado certo. E aí eu tô um pouco desesperada e vou pra reunião agora com uma das coordenadoras da disciplina pra poder ver. Mas enfim, depois eu conto direito pra vocês. E assim, tô triste porque realmente eu fiz minha parte, eu fiz de tudo, fiz além da minha parte para que isso desse certo, mas infelizmente, como eu falei para vocês nos vídeos de study vlog, não depende só de mim. Então, vamos lá. Gente, acabei de sair da reunião com minha professora e não vai precisar adiar minha apresentação, graças a Deus. Eu só tenho que organizar algumas coisas e aí eu vou passar a noite fazendo isso e amanhã o dia também. Então, eu tô um pouco apreensiva ainda. Mãe tá rezando, mostra o texto, mãe. Ela trouxe o texto pra reunião e ficou rezando a reunião todinha. Mas vai dar certo. Vou terminar de organizar o trabalho hoje. E aí ela disse que eu tenho até amanhã pra enviar e pouca coisa que tenho que organizar, sabe? Mas são coisas que, tipo assim, precisam estar nas normas. E como o meu, como vocês viram, é totalmente diferente de todos os outros, então por isso que tá dando toda essa confusão, porque eu preciso enviar já nas normas da revista. Mas acontece que pro CEP eu já enviei nas normas da revista. Só que a questão é porque tava em formato de projeto. Então só tá nessa confusão, mas por causa disso, porque é um estilo de trabalho totalmente diferente, assim. E como a gente tá acostumada a fazer das outras formas, a gente fica se confundindo, mas vai dar tudo certo. Bom, gente, na terça-feira eu não tive estágio, então aproveitei bastante para organizar minha apresentação, estudar bastante. E aí acabei até esquecendo de falar com vocês aqui no vlog, principalmente porque no outro dia eu teria estágio, então eu aproveitei bastante na terça. Bom dia, quarta-feira. Eu tô chegando aqui no Unip que tem aula hoje. E aí de tarde a gente não tem nada, né, amiga? Porque vai ser a apresentação dos meninos. Isso. Ah, de noite tem Covid. E aí de noite a gente tem hospital. E aí de tarde eu vou voltar pro meu TCC. E terminar os slides, assim, direito. Porque toda vez que a gente lê de novo, a gente quer ajeitar os slides, enfim. E ensaiar. Agora vamos pra aula. Fácil identificar assessoria, FV e TV. Bom, gente, a tarde inteira foi de TCC. Eu ainda pude fazer algumas modificações nos slides antes de enviar para a disciplina. E aí, depois que eu enviei, já não pude fazer mais nada. O meu prazo foi um pouco maior devido a toda a questão
do hospital e do atraso mesmo, para conseguir os termos de anuência, enfim, toda a disciplina estava consciente já da situação e aí me deu um prazo maior devido a essa questão que, obviamente, não foi culpa minha, mas é isso. E aí eu fiquei até de noite, o estágio que teria, ele foi cancelado, o professor estava participando de banca de TCC de outras pessoas, e aí eu acabei tendo mais tempo, só fui para academia mesmo, depois voltei para TCC e fui dormir. Bom dia, gente. Quinta-feira, amanhã já é a apresentação. E agora eu tô indo pro hospital de Uber, porque a Natália tá doente. Gente, o professor da manhã cancelou, mas a gente já tava aqui e, tipo, não é de uma pessoa mesmo, é numa cidade próxima, então é, tipo, 40 minutos pra vir. E a gente ia perder a viagem, né? E aí o professor de noite, porque esse de manhã era de manhã e de tarde, o de noite vai estar aqui de tarde, mas ele não tem horário com a gente de tarde, só de noite. E aí ele antecipou para que a gente, tipo, não ficasse aqui até de noite esperando ele e também não perdesse a viagem, né? Então a gente passou a manhã estudando, aí agora a gente vai almoçar e por volta de 1h30 a gente vai pro PA, com o ex-preceptor. Bom, gente, a gente tá aqui na área de urgência do hospital e aqui é porta aberta, então a gente recebe vários casos diferentes assim e a gente se divide nas salas e fica só o preceptor e a residente auxiliando a gente. Então eu tô sozinha nessa sala, só com a residente que de vez em quando vem olhar a minha conduta. Bom dia, hoje é o grande dia e graças a Deus não vou ter nenhum estágio, nem aula, então eu vou passar o dia inteiro só ensaiando TCC. Nós deixamos hoje aqui realmente, né, para a apresentação do trabalho, TCC 2. E aí você terá 20 minutos para fazer a apresentação. Após a sua apresentação, o professor Alexandre, como orientador, vai conduzir o momento de arguição da banca, certo? Aí depois do momento de arguição, a gente vai pedir para vocês aguardarem lá fora, porque aí a banca vai fechar a avaliação. E depois você retorna para os agradecimentos, tirar as fotos, certo? Então, podemos começar? Boa noite a todas e a todos. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje, que é um dia tão especial para mim, que é um marco importante na minha graduação. Hoje eu vou apresentar um relato de caso de uma amiga espelhada. É uma paciente com esclerose múltipla. A aluna sou eu, Lida de Ferreira Parnaíba, o professor pesquisador responsável é o Dr. Alexandre Medeiros de Figueiredo e a professora voluntária especialista do Ibirão Fiteubina Santos de Oliveira. Esse é o panorama geral da minha apresentação. A gente vai iniciar com a introdução, em seguida materiais e métodos, depois o relato de caso propriamente dito, em seguida a discussão e, por fim, a conclusão e as referências. A gente vai abordar aqui
aqui hoje duas condições de altíssima complexidade, que se trata da esclerose múltipla, uma doença desmielinizante que atinge o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, e também o aneurisma intracraniano, que é inofensivo até que ele se rompa. E essa complicação é uma complicação extremamente impactante, com mortalidade de 50% e altíssima morbidade na parcela sobrevivente ao evento. Dentre os aneurismas intracranianos, a multiplicidade é bastante incidente. A gente tem um estudo da primeira revisão literária sobre a abordagem cirúrgica em aneurismas intracranianos múltiplos, e nesse estudo identificou-se que de 2.237 casos de aneurismas intracranianos, 10% eram múltiplos. Já a esclerose múltipla atinge 2,5 milhões de pessoas no mundo todo, e a expectativa de vida de pacientes com esclerose múltipla é de 14 a 15 anos menos do que a população em geral que não possui essa patologia. O caráter desmielinizante da esclerose múltipla, ele é inflamatório e tem uma provável origem autoimune. As suas lesões do sistema nervoso central, elas não têm um padrão, nem de local e nem de período de aparecimento. Ou seja, não dá para prever nem onde e nem quando uma lesão desmielinizante vai aparecer. E ela se apresenta de três formas, clinicamente falando. A remitente recorrente, que é quando o paciente possui surtos desmielinizantes, mas não tem uma progressão da doença. A progressiva primária, que é quando a paciente, após o primeiro surto, tem a progressão contínua da desmielinização. E a terceira é a progressiva secundária, que é quando a paciente tem alguns surtos, e aí, após um deles, ela tem a progressão contínua da doença. Visto a importância dessas duas condições clínicas, a gente tem um dilema muito importante na neurocirurgia, desde a descoberta dos aneurismas intracranianos, que é o dilema entre intervir ou não intervir em um aneurisma intracraniano não roto. Isso porque o aneurisma intracraniano ele pode se manter durante toda a vida do paciente, sem se romper, sem causar sequelas algumas. Caso rompa, ela tem aquela consequência drástica que eu já expliquei para vocês. Mas caso não rompa, a cirurgia ela pode ser 1000 vezes mais maléfica, inclusive pode causar um rompimento durante a cirurgia. Visto isso, a neurocirurgia ela elencou algumas características importantes para a gente decidir intervir ou não no aneurisma intracraniano não roto. O roto ele precisa de intervenção porque é uma emergência, mas no não roto ele leva em consideração algumas características. E eu trouxe 3 delas aqui que são bastante importantes. Uma é a morfologia do aneurisma, e aí a gente leva em consideração as dimensões do formato do aneurisma, colo, enfim, a idade da paciente ou do paciente, leva em consideração principalmente a senectura e a senilidade, e a condição clínica do paciente, que é justamente o que eu apresento aqui hoje, uma paciente com esclerose múltipla que possui sim um sistema nervoso central ainda mais debilitado em comparação à população em geral que não possui essa doença. Mas superado esse dilema, né, a gente entra na questão principal desse nosso trabalho, que é, visto que é preciso intervir, há algum tratamento diferenciado na abordagem do aneurisma intracraniano em pacientes com esclerose múltipla? Para mostrar ainda mais a singularidade desse nosso trabalho, as autoras e o autor pesquisaram nas bases de dados Sierra e PubMed com os termos aneurysm e multiple sclerosis, que apontou que não há nenhum relato de caso e nenhum trabalho que una essas duas condições, mostrando ainda mais a singularidade desse nosso relato. Esses são os materiais e métodos. Nosso trabalho é um relato de caso do tratamento de aneurisma em artéria oftálmica em um paciente com esclerose múltipla. Ele foi identificado na FUNAD e não pessoa. E a gente conseguiu o acesso ao prontuário através da assinatura do termo de anuência pela instituição e do TCLE pela paciente. Então, em maio, a gente teve acesso ao prontuário em um ambiente restrito, dentro do próprio serviço e com a presença apenas da pesquisadora principal, que é a instituição. Então, o nosso relato de caso, ele é uma mulher de 34 anos, branca, solteira, estudante, espírita e procedente de Campina Grande. Ela nasceu em 1988 e logo no ano do seu nascimento ela teve seu primeiro surto desmielinizante, que se trata de uma paralisia em membro
inferior esquerdo. Em 2010, ela apresentou seu segundo surto desmineralizante, que se trata de uma dormência em membro inferior direito. Nesse caso, ela utilizou um complexo de vitamina B e repouso para tratar o surto. Em 2011, ela recebeu o diagnóstico daquela primeira forma clínica que eu apresentei para vocês da esclerose múltipla, que é a remitente recorrente. E aqui ela recebeu algumas instruções. E aí, em 2012, ela veio para a FUNAD para ter o segmento da doença. Nesse ano, 2013, ela se queixava de uma dormência em primeiro quirodáctilo direito, esquerdo, primeiro quirodáctilo esquerdo. Entre 2012 e 2019, ela só teve mais 2 surtos, em 2013 e 2015. Nesse meio tempo, ela teve anos de progressão de doença e ela utilizou algumas medicações, como a valeriana, o complexo B, a etna, a betacortene e a beta-interferon B. Em 2016, ela iniciou o natalizumab a cada 25 dias e ela também fazia o acompanhamento, claro, com a ressonância magnética para avaliar a evolução das lesões. E aqui a gente trouxe a ressonância de 2017, que é a mais recente, que tem registrado no prontuário detalhadamente. Já em 2017, ela tinha várias lesões. Ela teve a ressonância da coluna e do encéfalo. Na coluna, na incidência D2, ela tinha lesões na transcrição bulbo-medular entre C2 e C3, C4 e C5, C5 e C6 e C6 e C7. Essas lesões elas não tinham caráter expansivo e elas também não se destacavam em contraste. E o que caracteriza uma lesão desmineralizante. E no encéfalo, ela tinha lesões na substância branca do compartimento supraventorial, no corpo caloso e ali na interface caloso-septal. Em 2019, ela chegou com o diagnóstico do seu primeiro aneurisma intracraniano em artéria oftálmica esquerda. Ela já veio falando que já veio embolizada também logo após o diagnóstico. Essa embolização ela aconteceu por via endovascular e foi através da artéria femoral esquerda. Não teve nenhuma sequela e nenhuma complicação durante a cirurgia e também não teve nenhuma interferência no tratamento da esclerose múltipla. Ela não precisou suspender nenhuma medicação. Em 2020, ela teve o diagnóstico do segundo aneurisma intracraniano, dessa vez na artéria oftálmica direita. Em 2023, ela chega no consultório sem nenhum surto desde 2015 e ela fez o ISS, né, que é a Expanded Disability Severity Scale, né, que é a escala expansiva de status de incapacidade, e ela deu 3,5. Então, ela foi diagnosticada em 2003 com esclerose múltipla secundariamente progressiva. Então, a nossa paciente ela teve o primeiro aneurisma embolizado com sucesso, sem sequelas e sem repercussão no tratamento. No relato do caso, eu registro também uma sequela de escoltoma que ela tem e olho esquerdo, mas essa sequela não é relacionada nem ao aneurisma, nem ao seu tratamento. Ela é devido à neuropatia óptica, ou seja, devido à esclerose múltipla. Em 2020, ela veio com o segundo aneurisma e esse está sendo acompanhado por angiografia desde a sua descoberta para decidir se vai ou não intervir até então. Não interviu nesse segundo aneurisma. Atualmente, ela segue o tratamento da esclerose múltipla com a natalizumab, dessa vez a cada 30 dias e não 25, como antes. Então, para discutir nosso caso, a gente tem uma paciente com esclerose múltipla, que é uma doença que o número de lesões do sistema nervoso central e a piora clínica, consequentemente, ela é diretamente proporcional ao tempo de evolução da doença. E a nossa paciente, ela tem um tempo de evolução da doença de décadas. Então, ela tem muito tempo de evolução, como a gente viu na ressonância magnética de 2017, ela tem várias lesões do sistema nervoso central, o que mostra que o sistema nervoso central dela é debilitado, principalmente comparado com um paciente que não tem esclerose múltipla. Visto isso, independente da condição clínica base da paciente ou do paciente que tem aneurisma intracraniano, havia padrão ouro para embolização para tratamento cirúrgico. E aneurisma intracraniano havia endovascular.
Isso sempre comparando com a via aberta. Quero esclarecer que aqui a gente vai falar sobre via e não sobre técnica cirúrgica, e também que sempre que eu falar de via endovascular versus técnica convencional, eu estou falando via endovascular versus craniotomia e técnica aberta. Em 2022, Sarmento publicou um trabalho e nele tem um estudo descritivo de sistemas de informações hospitalares do SUS, na qual eles avaliaram 43.927 casos de intervenção cirúrgica de aneurismas curtos e não curtos. Dentre esses, os trabalhos as cirurgias que utilizaram a via endovascular, elas tiveram menor letalidade, menor duração do procedimento e menor frequência de internação na UTI. Não foi encontrada novamente nenhuma publicação que estudou essas duas condições juntas, então, consequentemente, também não tem nenhuma publicação que prova qual a técnica, a via mais segura de intervenção neurocirúrgica em pacientes especificamente com esclerose múltipla, apenas com pacientes da população em geral. Mas aqui eu trouxe algumas características que foram provadas nesses estudos, que são vantagens da via endovascular em comparação com a via aberta, e essas características podem ser muito vantajosas para pacientes da população em geral, mas para pacientes com esclerose múltipla pode ser decisivo. Então aqui a gente tem a menor duração do procedimento, e toda cirurgião sabe que quanto menor tempo de manipulação, menor tempo de anestesia e, consequentemente, menor o remite, que é a resposta inflamatória ao trauma, que com certeza é mais vantajoso ao paciente que já tem uma doença inflamatória, como a esclerose múltipla. Menor taxa de internações em UTI. A gente sabe que uma paciente com piora de marcha e mais debilitada, como uma paciente com sintomas de progressão de esclerose múltipla, ela tem muito mais vantagens se ela for internada em UTI, em comparação com a população geral. E principalmente diretamente na esclerose múltipla, a não manipulação direta do sistema nervoso central, que é proporcionada pela via endovascular, em comparação com a via convencional, ela é bastante benéfica para uma paciente que já tem lesões do sistema nervoso central, principalmente no encéfalo, que é justamente o sítio cirúrgico desse tratamento. Então a gente conclui que não houve tratamento especial para essa paciente devido à esclerose múltipla, visto que ela utilizou o padrão ouro, que é convencional para qualquer paciente. Entretanto, essa técnica, que é a endovascular, ela se mostrou segura sim para a paciente do caso relatório. Então, essas são as minhas referências. E eu queria fechar com essa frase que não só define minha vida, como minha vida acadêmica, e principalmente esse TCC, que é dê o seu melhor nas condições que você tem, e quando você não tem condições melhores para fazer melhorar, Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar, agradecer e contar a comunidade da comissão da banca, com os professores Camila Formiga e o professor Luiz Severo. Podemos começar por Camila ou por... Vamos ser caminhos, né? E você, professor Camila, à vontade, professor. Então, boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite de participar da banca e parabenizar você, ao doutor Alexandre, que foi orientador. E realmente, parabéns, a apresentação também foi muito boa, um relato muito bem escrito. Realmente é um tema importante, a relevância, porque essas duas condições, de fato, né, o aneurisma e a esclerose múltipla são condições que trazem uma morbidade, um impacto grande na qualidade de vida dos pacientes. E esse relato ele tem a relevância porque é raro, né, a gente encontrar o aneurisma no paciente com esclerose múltipla. Realmente, eu até pesquisei também, procurei mais artigos, encontrei poucos relatos. Acho que, pelo que eu vi, 2 estudos em 2016 e em 2022 que também buscavam essa associação. Se a esclerose múltipla teria um aumento no risco de desenvolver os aneurismas cerebrais. E não tem nada certo, porque são poucos casos encontrados. É difícil fazer um estudo, né, de controle, já que
mas a hipótese que se tem de associação é pelo mecanismo, né, que origina essas duas condições. Então, a esclerose múltipla ela se origina por fatores genéticos, fatores ambientais e principalmente pela parte inflamatória. E no aneurisma, da mesma forma, existe uma semelhança na formação do aneurisma, também fatores genéticos inflamatórios. Acredita-se que essa mesma via poderia originar as duas doenças. Então, essa seria a hipótese de associação, de trazer um maior risco. E lembrando que a esclerose múltipla como uma doença autoimune, outras doenças autoimunes também têm esse risco de doenças vasculares associadas, como o lúpus, a artrite reumatoide. Então, doenças autoimunes de forma geral têm muita associação com vasculite, por exemplo, né, outros tipos de vasculopatia. Então, pensando por esse lado, também seria um risco a mais. Inclusive, como ela tem esclerose múltipla, poderia ter um risco de ter outra doença autoimune, que doenças autoimunes sempre uma chama a outra, a gente diz, né? Então, teria essa possibilidade também de investigar se fosse o caso, né? Mas, com certeza, isso foi investigado. E quanto à via cirúrgica, é importante mesmo essa avaliação. Também procurei estudos relacionados à neurocirurgia de forma geral em pacientes com doenças desmielinizantes. Não tem mesmo algo muito certo sobre o risco de uma neurocirurgia, a manipulação do tecido nervoso, a via endovascular, no caso dos aneurismas. Um estudo que eu encontrei falava mais de cirurgias de coluna e mielopatia em pacientes com esclerose múltipla. Esse estudo ele mostrou que não teve um risco aumentado nos pacientes com esclerose múltipla em relação a outros pacientes sem a condição, quanto à cirurgia de coluna. Mostrou que o risco foi o mesmo, não teve maiores complicações. O que realmente fez a diferença foi a funcionalidade do paciente antes da cirurgia, que a esclerose múltipla acaba, né, afetando, porque já a grande parte dos pacientes vai estar acamado, de cadeira de rodas, isso que acaba afetando, não o processo desmielinizante em si, a patologia. Né? Então, com certeza é importante considerar a funcionalidade do paciente. Essa paciente, no caso, ela já tinha um grau avançado, já tinha décadas de doença, evoluiu para a forma secundariamente progressiva, então, com certeza, tudo isso impacta na hora de escolher a via cirúrgica. A via endovascular tem a preferência quanto às complicações, né, que são menores, e isso, com certeza, é super importante nessa paciente, já que, tanto pela questão de tempo em hospital, tempo hospitalar, a maior chance de complicações de infecções, já que a paciente era imunossuprimida. Então, isso realmente acaba sendo um diferencial na hora de decidir. Né? Muito importante mesmo esse relato. Só uma dúvida na parte do histórico. Ela tinha algum outro antecedente pessoal, sabe dizer? Não, na verdade ela já teve o primeiro surto desde o nascimento. Ela não tinha nenhuma outra morbidade, nem diabetes, nem hipertensão, nenhuma outra doença autoimune também. Certo. Foi no primeiro ano, né? A única condição que ela tem são condições psicológicas que são muito comuns ela tentou suicídio 3 vezes, falei no relato também, né? E ela faz tratamento também para isso. E também tem uma gastrite, que pode também ter um quê, assim, autoimune, mas não está provado. E história familiar, né? Sim, de familiar também não tem registro no prontuário. Certo. Isso. Obrigado, professora Camila. Passa a palavra para o professor Isabel. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. A temática é interessante. Primeiro que, quando a gente pensa o que trazer para um TCC, a gente sempre fica na dúvida. Eu vou levar algo muito raro ou vou levar algo do que eu já vi e vai ser o meu dia a dia como médico formado, né? É algo bem interessante. Esse caso ele tem a grande valia pela raridade. Agora, a temática é bem interessante, mas a raridade dele, beleza, eu tenho um paciente com esclerose múltipla, eu tenho um paciente e esse paciente tem aneurisma cerebral. A primeira raridade é por ter o aneurisma cerebral. A segunda raridade são aneurismas em espelho, né?
que já faz com que já é menos de 1/3 daqueles que têm aneurismas são espelhados. É outra raridade. E o caminho da sua apresentação foi bem feito, foi bem interessante. Agora, eu pensaria, talvez, em focar não na escolha do tratamento. Você falou bem, a maioria dos pacientes hoje, sendo eu cirurgião, a gente opera o paciente quando tem, se for roto, se ele tiver com uma condição boa, e um posicionamento, uma localização do aneurisma, e uma condição clínica melhor. Mas se não for roto, a não ser que eu não consiga via endovascular. Então, na endovascular hoje, na grande maioria, se o aneurisma ele é com a boca muito larga, inicialmente o endovascular não conseguia, porque ele colocava a molinha e as molinhas saíam. E eu não conseguia ocluir o aneurisma. Hoje não. Coloca um stent, coloca o aneurisma, né? Porque ela ficou utilizando um antiagregante plaquetário posteriormente. Então, provavelmente, eles fizeram a embolização com colocação do stent. Quando usa stent, usa durante 3, 6 meses o antiagregante. Provavelmente porque o aneurisma, ele deve, o seu aneurisma de oftálmica, ele tende a ser de base larga e, teoricamente, a gente já tende até a operar mais esse tipo de aneurisma. Mas, se eu tenho disponibilidade de fazer o endovascular com o stent, eu coloco o stent, coloco as molinhas e eles seguram lá. Então, eu acho que seria interessante, para ser pensando em publicação, você discursar no seu artigo a tentativa de entender a relação entre aneurisma e esclerose múltipla do que defender o tratamento. Porque, vamos supor, por que eu não operaria em fazer cirurgia aberta nesse caso? Primeiro, não luto. Segundo, a condição da paciente já tinha uma condição debilitada fisicamente, culturalmente, psicologicamente. Mas se eu for tentar justificar que as próprias placas elas interferem, provavelmente não, porque as placas que ela tem, que a esclerose múltipla classicamente tem, são placas mais profundas, periventriculares, em tronco cerebral, e a nossa via cirúrgica ela é via fissura silviana. Eu não entro no encéfalo, eu não toco no encéfalo, na verdade. Então, durante a cirurgia do aneurisma cerebral, a constituição, se realmente o tecido cerebral ele é diferenciado pela presença das placas, se isso é realmente, mas isso não vai interferir na conduta cirúrgica. Então, como eu vi que você está pretendendo publicar uma revista de neurocirurgia, eu iria pelo caminho de buscar os artigos que trazem a relação e não defender o tratamento. Porque conhecendo a banca de editores, dessa revista especificamente que você vai indicar, eles são bem conservadores. E nessa banca conservadora, ele vai questionar exatamente isso. Não é suficiente justificar a escolha cirúrgica, não cirúrgica no caso, porque haveria um risco da manipulação. Porque durante a cirurgia a gente não manipula o cérebro. Em nenhum momento a gente apenas afasta, encontra o caminho da fissura silviana, chega na fissura próximo do quiasma óptico, eu abro uma cisterna, então consigo encontrar o aneurisma. Então é uma cirurgia totalmente epicortical. Se você entra no córtex é porque deu ruim. Então, na verdade, eu iria, na condução do teu artigo, eu traria na ideia de por que as duas coisas coexistem. Como a doutora falou, realmente a busca do entendimento, alguns artigos, até uns que eu te mandei, eles trazem essa relação, mas muito frustra. Até porque a gente não sabe nem como a esclerose múltipla se estabelece. Então, como é que a gente vai entender o relacionamento com o aneurisma? Mas o processo inflamatório, sem dúvida, per si, ele deve estar associado. Na formação do aneurisma, o topo dele, todo o processo dentro do vaso, né, é uma dilatação. Com essa dilatação, esse processo inflamatório vai acontecendo e vai deixando mais fina a camada do aneurisma. E alguns estudos mostram que parece que nesses pacientes que têm aneurisma cerebral, comparado a pacientes outros que têm esclerose múltipla, eles têm genes que se correlacionam. Então tem esse artigo de 2016, que é bem superficial realmente, mas talvez esse seja um gatilho para você puxar a sua condução, porque isso os neurocirurgiões, o pessoal da banca da revista de neurocirurgia, eles vão gostar, porque eles vão trazer algo que não é comum a gente ler, essas associações.
mas veredado pela indicação cirúrgica, você vai ter reticências na publicação, parecendo o pessoal de lá de Curitiba e São Paulo. No mais, gostei muito da apresentação. A escolha do tema ela foi estratégica, porque sendo uma raridade, você sempre ganha muito ponto na raridade. Eu acrescentaria apenas ver se você encontraria no... que é um grande problema de estudo retrospectivo, né? É conseguir pegar todos os dados. Mas os dados, por exemplo, do aneurisma. Como é que é esse aneurisma? Como ele foi embolizado, colocou stent, imagino eu, porque está usando os antiagregantes plaquetários, então ele devia ser um aneurisma, primeiro de boca larga, segundo um aneurisma grande. Então seria interessante talvez a gente conseguir ver você teve acesso a alguma dessas informações do tamanho do aneurisma? Infelizmente, eu fiquei muito frustrada justamente por isso. Eu queria muito ter pegado o prontuário todo da cirurgia. Eu tentei, mas não tive acesso. Essas duas colocações que o senhor fez, todas as duas eu tentei. Eu tentei ir por essa linha de associação justamente que a professora trouxe, de por que eles coexistem, se tem algum risco maior de desenvolver pelo aneurisma intracraniano, mas assim, até a base de dados também é difícil para a gente ter acesso à base de dados, eu não consigo. Enfim, além de ser média, eu tenho, não tenho. Então, eu procurei muito nessas bases de dados. Eu não achei artigo suficiente para ir por esse lado. Inicialmente eu ia por esse lado, mas eu não achei artigo suficiente para ter uma conclusão. E aí eu me senti mais segura em ir para essa conclusão da cirurgia, que já é pré-estabelecida, que já tem uma prova, do que ficar levantando pontos de interrogação sem conseguir responder. Mas às vezes os artigos são aceitos em revistas grandes quando você traz questionamento, não resposta. Muitas vezes na medicina, na ciência, a gente não traz resposta, mas traz um questionamento. Então você joga na mesa e joga na banca. Veja, eu tenho um paciente que tem o aneurisma e esclerose, a ciência ainda continua falha em me responder. São essas inquietações que geram mestrado, doutorado. Eu, quando eu estava bem no início da residência de neurocirurgia, cheguei com o meu professor do Azevedo e falei: poxa, professor, se chama um paciente com cranectomia, chega um paciente com AVC isquêmico maligno cerebral média do lado esquerdo, com mais de uns 70 anos, estudos Hamlet 10º e 10º dizem não opero. Aí ele falou: bem, eu tenho 75, você não me operaria? Então, você coloca uma questão, e isso fez com que a minha tese de mestrado, está sendo agora do doutorado, para a gente entender qual é o perfil real nos pacientes, para além dos estudos europeus, agora brasileiros. Então, são questionamentos. Então, a ideia o seu trabalho ele traz o questionamento, está tudo bem, pode e deve trazer o questionamento. É muito mais válido para a publicação numa banca de revista de subespecialistas, como da neurocirurgia, você trazer esse questionamento do que trazer o que já se sabe. Porque o questionamento é que vai fazer, nossa, ela procurou e ainda mostrou que a ciência ainda não é suficiente. E você pode até pensar, será que vale a pena depois? Imagina você ter acesso a no caso, quando feito a embolização, você não vai conseguir acesso do aneurisma, porque lá a gente não abre. Mas se esse paciente fosse operada, você teria, a gente geralmente tira um pedaço do condômino do aneurisma e comparar e analisaria a presença de algumas alterações e mutações genéticas. Então, realmente, a dúvida ela é válida na ciência. E na medicina, muitas vezes a gente não, você está se formando, o nosso objetivo muitas vezes não é fechar diagnóstico, é dar a conduta certa. Essa é a coisa mais importante para nós médicos, dar a conduta certa diante do paciente. Nesse momento, puxando o seu caso, provavelmente o neurocirurgião que estava conduzindo o caso também não sabia essa relação, mas a conduta foi assertiva. A ideia sempre é essa. Parabéns. Obrigado, professor Luiz. Considerações rápidas. Primeiro, agradecer a professora Camila e o professor Severo pelas contribuições. Esse é um tema que eu não domino de forma nenhuma. Eu sou generalista, sou um especialista das coisas prevalentes e não das raridades. Eu vou começar primeiro agradecendo, como já fiz anteriormente, e trazendo muitos pontos realmente que vocês apontaram, que são importantes para essa reflexão sobre esse processo de formação dentro da pesquisa. Eu vou começar até pelo último slide
Então, é o ponto forte da apresentação dela. Para além da boa apresentação, eu acho que mostra um pouco como foi esse processo, né? Porque tem algumas fragilidades no relato, importantes, na verdade, a gente queria fazer mais, mas uma coisa é o que se quer, outra coisa é o que foi possível. Né? Então, resgatando um pouco a história, a gente fez todo um projeto de pesquisa. Estava na Plataforma Brasil para fazer uma análise sobre estimulação. DBS, era uma série de casos de DBS em casa. Certo? Pensou, só que aí na hora de pegar a anuência, então, todo o processo foi construído, o referencial, o desenho, todo, fez o projeto, faltava a anuência do serviço. E aí terminou que não conseguiu, então teve que fazer toda uma movimentação. Né? E ele é teimosa, se eu faço alguma coisa com dado certo, não vão passar mais por esse terreno que é comitê de ética e trabalho de campo, porque tem riscos importantes. Eu não consegui aprovar, não consegui garantir seus prazos. E aí teve a escolha, não foi exitosa, mas, né, pensando especificamente na questão de fazer uma abordagem melhor, né? Não quero querer fazer, e eu sou testemunha dessa tentativa dela fazer exatamente dessa forma, né? Não foi viável porque o principal prontuário que ela teve acesso foi o prontuário do serviço de esclerose múltipla. Não tem cirurgia. Então, termina virando algo que não. O objeto dela era muito mais avaliar ambas as questões, obviamente, mas o componente cirúrgico, a descrição do evento, o tema é o aneurisma, e ela teve muito pouco acesso às descrições do próprio aneurisma, por exemplo, a radiografia, imagem para você colocar, né? Então, é uma coisa que depois pode ser resgatada, você consegue mexer, porque para ter, eu falei isso para ela, se ela vai para a plano, vai ser seu TCC, mas dificilmente vai para a revista de neurocirurgia, porque você está faltando elementos importantes. E não foi culpa sua, para o ideal, você tem condições de pegar o prontuário do serviço que fez a cirurgia, aí ela tentou e não conseguiu. Porque isso seria essencial para tornar o relato, né? Para dar robustez para o relato, para a gente poder fazer uma discussão mais interessante. Ficou faltando isso, então ficou um debate sobre a doença clínica, esclerose múltipla, mas o foco é o aneurisma, né? Pegando algumas questões que o professor Luiz colocou aqui, não vai ter resposta para essa pergunta de vocês. Por quê? Porque o caso é raro. Tudo pode ser um acaso. Exemplo, eu não sei se a aneurisma está relacionado à esclerose múltipla. E vou dizer porque, claro, tem uma lógica fisiopatológica das vasculites. Entretanto, uma pessoa que faz esclerose múltipla faz um monte de exame de imagem. Se faz exame de imagem contra aneurisma sem querer, é um achado casual, especialmente se não outro. Inclusive, ela foi incidental o achado, né? Eu acredito que sim. É porque, né, teve só uma sensação. Então, ninguém encontra um angioma de fígado se não fizer uma ultrassom. Esteatose hepática, por exemplo, é um diagnóstico extremamente comum hoje. Se você fizer ultrassom, as pessoas vivem. Não tem sentido nenhum. Então, assim, será que realmente há uma prevalência? Não. Há sim um componente fisiopatológico, mas precisaria de uma análise patológica desses aneurismos, tentar ver se conseguia garantir uma correlação, uma associação, algum tipo de análise sobre fatores ali genéticos, ou também inflamatórios, para você tentar identificar se realmente tem um padrão inflamatório diferente de um aneurisma comum. Tá, não é o caso. A gente não consegue fazer isso. E se não tiver se não for muito chamativa as diferenças, um processo inflamatório meio que inespecífico, a gente vai sempre ficar na dúvida. Então, o problema não é a gente não vai ter certeza, não dá para fazer muitas conclusões. Tem um determinado momento lá que eu falei, tira isso aqui, você não pode falar isso aqui não, isso aqui é um estudo de uma situação, não dá para garantir isso na conclusão. Diminua a sua conclusão
a conclusão que você tem foi seguro realizar. A paciente realizou e não teve complicação. A princípio, as que poderiam ser esperadas. Né? Mas eu não posso dizer, olha, essa é a melhor via. Ela não fez a outra. Eu sabia se qual era a melhor. Né? Ou outra, eu não comparei pessoas que fizeram uma via com outras que fizeram uma via, eu podia dizer, olha, é isso. Então, o ponto é esse. Eu acho que o principal, fez 2 trabalhos. Um relato de caso, que eu aprendi bastante, porque tem um monte de coisa que eu entendi, que eu nunca fiz relato de caso na minha vida. Eu submeti no relato de casa pronto já, né? Não sabia o que podia, porque para mim é diferente. Antigamente eu sou do Comitê de Ética da Facisa e antigamente os comitês nacionais eles não exigiam passar pelo formato. Ou você tinha que meio que imaginar, esse paciente vai ser um relato, eu tinha que passar antes de fazer o procedimento. Agora não, a plataforma já dá essa possibilidade de o procedimento já ter sido feito e vou resgatar. Aí é um processo um pouco mais apertado. Então aprendi, porque eu não sabia. Para mim, a gente pode Na entrar verdade, o Comitê de Ética do UniP, que é onde os alunos submetem, ele permite que seja antes do relato estar concluído ou após. Sim. São os itens C e D da submissão. Eu só fiquei tranquilo porque eu vi a normativa do Conselho Nacional de Saúde. Porque eu disse, olha, eu não boto meu nome nesse negócio. Mas se eu tiver um problema no Comitê de Ética, ia atrapalhar nas outras pesquisas. Aí eu peguei, fui lá, aí tem uma norma, tem uma cartazinha. Não é uma coisa específica de nenhum CEP, é uma normativa. Existe duas modalidades. É da CONEP, né, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Então, mas assim, é uma coisa nova. Porque para mim, qualquer coisa que a gente coloque vai usar o paciente para perder o trabalho como um todo nessa perspectiva. E ela fez um estudo que era um estudo transversal também. Né? Foi desenhado todo, só não foi executado. Por isso que eu quero parabenizar, né, pela persistência, pela coragem. Porque realmente muitas das coisas que poderiam ser feitas não foram feitas por essas questões que foram operacionais. Né? Se a gente tivesse tempo, o relato vai ser renovado em maio, a gente está em 16 de junho. Então, até para pegar, talvez fazer uma conversa com o paciente, ou tentar conseguir outro prontuário, não teve tempo lá. Parabéns. Aí agora eu sei. Não tem mais a lutar, né? A gente coloca só o conselho final. Se você quiser saber a nota, a gente também pode dizer, tá? Então, a partir da avaliação dos 3 avaliadores, você está aprovado. Pronto, eu queria agradecer, né, vocês por ter vindo. Eu queria muito ter feito melhor. Eu sonhava muito com o TCC para minha palestra para o professor Alexandre, que é um sonho. E aí eu pensei, tipo, eu não vou conseguir ser pesquisadora porque eu não vou tirar 10 no TCC. E aí o professor Alexandre me acalmou e tudo mais, porque eu sonho em ser neurocirurgiã, mas eu também sonho em ser pesquisadora. Eu quero muito seguir essa área da pesquisa. Por isso que eu quis muito fazer relato de caso, estudo de campo, eu gosto muito disso, mas não foi possível. Mas aí eu quero agradecer vocês e eu trouxe também um presentinho para vocês. Tudo tem criado. É um aneurisma e um nervo desmielizado. Eu tenho um aneurisma para eu tenho uma coisa melhor que isso. Bom, gente, então essa foi a lembrancinha que eu escolhi para levar e presentear quem foi prestigiar minha apresentação. E eu gostaria muito de ter um conceito por trás, como em tudo que eu faço, não apenas uma lembrancinha. Então aí é um aneurisma e um nervo desmielinizado. Bom, pessoal, então foi esse o vídeo do meu TCC. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu fui aprovada com uma nota incrível e eu tô muito feliz porque essa etapa finalizou e porque eu consegui, porque eu fiz 2 projetos dentro de um ano. Fiz o projeto de uma série de casos e o projeto de um relato de casos. Esse projeto do relato de casos eu fiz basicamente em um fim de semana, assim. Escrevi o relato e basicamente um fim de semana, como eu gravei pra vocês, porque foi quando eu tive acesso ao prontuário. Então, foi tudo muito corrido. As condições todas sempre foram muito desfavoráveis para todos os projetos que eu me dispus a fazer. Então, eu realmente estou muito feliz. E essa é uma etapa muito importante, mais uma etapa muito importante que se finalizou. E o grande dia da formatura
da minha formação, da minha colação de grau, do meu CRM, está cada vez mais perto, agora falta menos de 1 ano. E eu espero vocês nos próximos vídeos, que eu vou registrar aqui os últimos estágios antes de me formar.